Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Brasil Pensa. Nesse momento nós vamos falar sobre duas passagens difíceis, da Bíblia, o censo e o adultério de Davi e as consequências da morte dos homens e do próprio filho dele. Deus nos abençoe e logo mais iniciamos com uma oração. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Nos dê a tua sabedoria, livre-nos de todos os males. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto que eu gostaria de colocar é que a Bíblia ela tem alguns comentários que nos ajudam a entender nossas limitações. Em uma das passagens ela diz que aquilo que nos é revelado pertence a nós e nossos filhos, e o que não nos é revelado pertence a Deus. Então, no processo de interpretação da Bíblia, por mais que nós reflitamos, especulemos alguma coisa, nós precisamos entender que nós temos limitações. Existem coisas que Deus não revela exatamente os motivos. Um outro ponto é quando Salomão coloca a questão de que existem coisas difíceis, Ele fala de uma série de coisas. A última que ele fala antes da fala principal que eu vou abordar, a fala dele é sobre por que ímpios acontecem coisas boas com ímpios e coisas ruins com pessoas justas. Ele fala, isso é um mistério. Ao final ele fala, olha, ainda que o ser humano diga que encontrou a resposta, ele não vai achar. Então, tendo essa ideia de que as coisas não reveladas pertencem a Deus e que aos ímpios ocorrem coisas que deveriam ocorrer com os justos, ou seja, pessoas fazem maldades, ficam ao menos temporariamente impunes e acontecem coisas boas com elas. E ao mesmo tempo, com pessoas boas acontecem coisas ruins. E a Bíblia simplesmente fala que não existe uma resposta adequada. E aí as pessoas vão dizer assim, não, isso acontece porque Deus fala que o sol nasce para justos e injustos, etc. Continua não sendo uma resposta, continua não havendo uma resposta. Então isso não satisfaz a questão. E nesses casos que eu vou falar, hoje nós vamos falar. Posteriormente, eu pretendo fazer um estudo mais abrangente, tentar fazer um estudo mais abrangente desse assunto, mas tendo em mente que a resposta para determinadas coisas aqui, simplesmente não há resposta. Por exemplo, para a morte do filho de Davi, simplesmente não há uma resposta satisfatória. E quando as pessoas dizem, ele morreu porque ele é pecador, segundo Romanos, não, na verdade elas não estão ajudando em nada, elas só estão piorando a situação, porque elas estão dizendo que o menino tinha que pedir desculpa por ter nascido, Então, ele nasceu, ou seja, ninguém é culpado por nascer, E se não há culpa, por que uma pessoa que não tinha culpa pelo que ocorreu foi punida? Nós simplesmente não sabemos. Nós sabemos o que Deus revelou ali. O motivo básico, um dos motivos seria, olha, por causa do erro de Davi, Deus falando, por causa do teu erro, falando com Davi, o teu filho vai falecer. E é isso que nós sabemos. Agora, por que o filho dele tinha que falecer por um erro que ele cometeu? Nós não sabemos. Porque teve que ser dessa forma, nós não sabemos. O que nós sabemos é que foi uma punição extremamente dura para Davi e para Batseba. Aí então nós vamos conversar sobre isso, e no decorrer da conversa a gente vai falando mais sobre o assunto. Então vamos começar primeiro aqui com 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21. Em 2 Samuel fala que o Senhor se irou contra Israel e incitou Davi contra o povo. Aqui fala, Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Então foi o Senhor, foi o Eterno, ou foi Satanás? Alguns resolvem isso dizendo assim, olha, alguns judeus, por exemplo, Satã ou Satanás é meramente um anjo de Deus, então ele faz tudo o que Deus quer. Só que lá em
Jó, Satanás não aparece como um anjo sujeito a Deus. Pelo contrário, ele aparece como um ser que questiona publicamente a fala de Deus, tentando ridicularizar a Deus. Obviamente, isso não tem a característica de um anjo de Deus. Então, Satanás não poderia ser o anjo do Senhor, o anjo que cumpre as ordens do Senhor. Satanás é um ser, é um adversário, assim como o nome indica, e existem coisas muito além, né, da nossa compreensão. Por que o plano da redenção precisou de tanto tempo? Por que Deus permite que Satanás faça determinadas coisas, cometa determinadas atrocidades, ou incite as pessoas a fazerem coisas erradas? Então, assim, são coisas que só Deus pode nos explicar um dia. O que nós sabemos é que Ele permite. Ele não apenas nos testa, mas Ele permite que façam-se coisas, que sejam feitas coisas, assim como quando Ele permitiu que todos os filhos de Jó fossem destruídos, e tudo que Jó possuía fosse basicamente destruído também, e Jó ficasse extremamente doente. Então veja que Satanás não tem apenas o poder de nos tentar, né? E existem coisas muito mais complexas no plano da redenção que Deus simplesmente não revelou para nós. E nós precisamos entender, e reconhecendo que essa vida não é a principal nossa, quando nós vemos determinadas atitudes, como nós vamos ver em 2 Samuel e 1 Crônicas, nós precisamos ver sob a perspectiva da ressurreição, da nova vida na eternidade. Então Deus sabe porque Ele faz as coisas. Essa vida que nós temos é temporária, é relativamente nada em relação à eternidade. E quando Deus toma determinadas atitudes, Ele sabe por que está tomando. E é isso que nós temos que aceitar, né? E que toda a Bíblia ela vem na perspectiva da ressurreição. Então vamos lá. E aí, Davi faz o censo e Joabe fala assim, olha... o rei fala para Joabe o seguinte, olha, vocês vão contar o povo. E aí Joabe fala assim, por que meu senhor deseja fazer isso? Ele fala, né, ele profere uma bênção, né, ele fala, olha, louva que Deus multiplique e tal, mas por que fazer isso? Porque e veja, em 1 Crônicas ainda fala de uma forma ainda mais forte. Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Por que sujeitar Israel a uma situação de culpa pelo seu desejo de fazer o censo, né? E aí a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e dos comandantes do exército. A palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Veja, a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e dos comandantes do exército, então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Então veja que como a situação, houve uma certa desavença ali, houve uma certa resistência, mas não o suficiente. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, né, e depois foram para Gade, e depois foram para vários lugares. Percorreram o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. 9 meses e 20 dias, ou seja, quase 10 meses, né? 9 meses e 20 dias. Então, olha o tempo que isso levou. Levou muito, muito tempo. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 habilitados para o serviço militar. Então, não são todos os homens que existiam, mas todos os homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Então Samuel, 2 Samuel e 1 Crônicas dão números diferentes. Nós não vamos trabalhar essa questão de números, porque não é o foco do nosso estudo. Nosso estudo é o que acontece em função disso, né? Mas isso vai nos ajudar, né? Esse número vai mostrar para nós que a quantidade dos homens que foram punidos foi um percentual aí, vamos colocar, dos homens habilitados para o serviço militar, vamos colocar aí que tenha sido, por exemplo, na casa de 5 a 7%. Se pegarmos todos os homens, né, mesmo não habilitados para serviço militar, talvez tenha sido o quê? Vamos colocar 7% se considerarmos os homens, colocar um percentual alto, tá? 7% considerando os homens habilitados ao serviço militar, considerando os números aqui, né?
Dá até para colocar, desculpa. Vamos colocar 5%. 5% considerando os homens habilitados ao serviço militar, considerando os números dados aqui, perto dos 5%, 5 a 6. Se formos considerar todos os homens, talvez ali 2, 3%, não sei, né? E se considerarmos a população, no total, talvez ali 1% ou menos, né? Então isso nos ajuda a enxergar isso. E aqui percorreram, durou quase 10 meses, 9 meses e 20 dias. Ou seja, foi algo que Davi teve bastante tempo para mudar de ideia. E foi algo que o povo, sabendo que o verso 6, ele vai nos da segunda parte aqui, o verso 6 aqui de 1 Crônicas, então é 2 Samuel a primeira coluna, 1 Crônicas a segunda coluna. No verso 6 de 1 Crônicas, fala o seguinte: Joabe não incluiu as tribos de Levi e Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecerá absurda. Então, ou seja, a tribo de Levi e Benjamim concordaram que ele não os incluísse na contagem. Então, me parece que houve. Se as outras tribos também concordassem com Joabe, ele não incluiria nenhuma tribo na contagem. E chegaria em Davi e falasse: olha, conversando com as tribos, nenhuma tribo concordou em fazer o censo. Então não houve a devida resistência a uma ordem que era extremamente absurda. Então veja, diante de ordens absurdas, o que nós fazemos? Né? Isso indica que Joabe, de alguma forma, Joabe e alguns líderes dos comandantes de Israel, eles de certa forma teriam sido constrangidos a fazer esse censo a contragosto, né? Talvez por algum medo, por alguma coisa, mas eles entenderam que essa ordem era absurda. Ora, se Joabe ele não incluiu nem Levi e Benjamim, ele se arriscou aqui. Ele se arriscou bastante, né? Porque aqui a não incluir esse grupo. Então ele se arriscou bastante não fazendo isso. Né? Talvez até se arriscou a morrer, né? Por não fazer isso. Então não parece ter sido algo tão calmo assim, mas seguiu bem. O censo foi concluído com sucesso. Parcial, pelo menos, né? Não 100%, mas devido a que Joabe fez. Mas o texto é muito claro, né? Ao dizer, essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Veja, essa ordem foi reprovada por Deus. Quando? Desde sempre. A ordem foi reprovada por Deus. Então, é algo que realmente, quando nós lemos, nos leva a uma preocupação. Nós tendemos a culpar um líder quando ele toma uma decisão, mas veja, Joabe fala, por que traria a culpa sobre Israel? E algumas pessoas falam assim, porque quando o rei cometia um erro, todo o povo era considerado como errado. Mas veja, Davi permanece vivo. Eu entendo que Davi permanece vivo, não necessariamente por ele, mas principalmente pelo povo, para manter a unidade do povo, para não prejudicar ainda mais o povo. Eu acredito que muita coisa que Davi fez aqui, Deus, não só aqui nesse capítulo, mas em outros, Deus só permitiu que ele ficasse vivo porque ele era o rei ali e seria pior para o povo e não necessariamente para ele, né? Durante um bom tempo. Até que ele realmente, né, voltasse a ser um homem conforme o coração de Deus, né? De alguma forma. Apesar de muitos erros que ele havia cometido. Mas o que fica evidente aqui é que essa ordem foi reprovada por Deus e ele puniu Israel. Então veja, aqui no verso 10, em 2 Samuel, fala, depois de contar ao povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor, pequei gravemente com o que fiz. Imploro que perdoe o pecado do teu servo, pois cometi uma grande loucura. Então ele reconheceu que o erro foi dele, o erro principal foi dele. Apesar que para você fazer um censo desse, não bastava a ordem de Davi. Precisava da concordância, do consentimento de várias pessoas, vários líderes, né? E Joabe aqui representa o grupo de pessoas e comandantes que não concordaram com a ordem. Mas para que ele conseguisse isso, uma quantidade considerável de pessoas concordou com a ordem, concordou em seguir em frente com essa ordem. Então, alguns foram constrangidos a fazer contra a própria vontade, a fazer e participar do censo de alguma forma, né? E aqui fala que, Davi, depois de contar o povo, sentiu remorso.
né? Aqui já fala para nós que ó, a ordem foi reprovada e por isso ele puniu Israel. Só que veja, isso aqui basicamente foi, vamos dizer assim, foi a conclusão de tudo que ocorreu. Então veja, às vezes na Bíblia ela coloca o desfecho de alguma coisa e depois ela dá continuidade à história, né? Então basicamente foi isso, né? Por isso ele puniu Israel. Aqui ainda não tinha falado só sobre punição de Israel. E o texto já se antecipa dizendo, ó, Israel foi punido. Quem continuar a ler vai verificar isso, né? Fala que ele sentiu remorso, né? Davi sentiu remorso, pediu perdão para Deus. Falou, levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi, né? Fala, olha, estou te dando 3 opções, você escolhe uma delas. E eu executarei contra você. Aqui ele está falando, executarei contra você. Então, ou seja, o que eu fizer contra o povo vai ser principalmente contra você, Davi. Mas foi contra o povo, não tem como. Ah, foi só contra Davi, não, o povo sofreu, né? Agora, quem sofreu do povo? E aí ele fala, 3 anos de fome, 3 meses fugindo pelas espadas, ou 3 dias a espada do Senhor, isso é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Aqui ele fala de uma forma mais resumida, né? 3 dias de praga sobre a terra. Então, se a gente ler aqui, o que seriam esses 3 dias de praga? Aqui o texto de 1 Crônicas diz, os 3 dias de praga seria o anjo do Senhor ferindo Israel. Davi prefere a terceira opção, e aí 70 mil homens de Israel morreram. 70 mil homens de Israel morreram. Né? Morreram 70 mil homens. Veja, o Senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. Que praga foi essa? Foi o anjo do Senhor atuando contra esses 70 mil homens. Né? Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se. Então veja que o problema da tradução, né? De trazer essa catástrofe, e disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araú no Jebuseu. Né? Aqui a mesma coisa. Quando o anjo iria fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu de trazer a catástrofe. Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Ele disse, pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araú no Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se rosto em terra. Ok. E aí, ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor, fui eu que pequei. Esses não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Aqui é a mesma coisa que ele fala, né? Mas não sobre o teu povo. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi, vai e edifique um altar na eira de Araú no Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e os seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra. Veja só, então um texto muitas vezes ele complementa o outro. Aqui, veja só que o verso 20 de 1 Crônicas diz, Araúna estava debulhando o trigo, virando-se viu o anjo. Ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. O Araúna viu o anjo também. Então, ou seja, foi notório ali, né? Nisso chegou Davi, quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi. E aí Davi o pediu. Então aqui, nós temos 2 compras diferentes. Né? Nós temos um relatando a compra da eira, para edificar um altar. Aqui fala, venda-me o terreno pelo preço justo. E aí Davi compra a eira e os bois por 50 peças de prata. Aqui já se usa uma outra medida, ou seja, já se falou, pagou Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. Então, nós não vamos entrar nesses detalhes também, não vamos pesquisar sobre isso, porque o principal para nós é assim, Davi fez a compra, ofereceu o sacrifício, o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e a praga parou de destruir Israel. O que nos dá a entender é que, quando Davi ofereceu o sacrifício, né,
Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizeram no deserto estava em Gibeon, mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Então veja, isso foi tão impactante que Davi ficou com medo até de continuar a fazer seus trabalhos, né? Devido ao que aconteceu. Então nós vemos aqui um percentual. Se a gente for pegar o total de homens, talvez 3%. Se pegar o total do povo, talvez 1% dos homens. O que eu entendo nesse caso aqui? Quando a Bíblia fala que Joabe se recusou, inclusive deixou de contar duas tribos, né? Porque e o texto fala, deixou de contar porque achou absurda a ordem, né? Veja, pois a ordem do rei lhe pareceu absurda. Ou seja, ele estava disposto, inclusive, a não contar nenhuma tribo se ele conseguisse. Isso significa que houve resistência, mas que um grupo agiu ali a favor do rei, mesmo sabendo que a ordem era errada. Ou seja, o que a Bíblia mostra é que a ordem era tão absurda que não tinha por que o povo compactuar com aquela ordem e não tinha por que determinadas pessoas agirem tão ativamente. Veja que Joabe agiu contrário, de forma totalmente contrária à ordem. É isso que o texto, o verso 6 mostra para nós. E no que dependesse dele, não só dele, óbvio, para ele não incluir isso, ele contou com o apoio de outras pessoas. Por causa dele e de outras pessoas, se dependesse dele e de outras pessoas, quando ele sai, provavelmente ele sai para buscar o apoio de outras pessoas para impedir que o censo ocorresse, mas ele não consegue isso. Então eu acredito que dessas 70 mil pessoas, quem morreu foi principalmente quem atuou mais, com maior firmeza, com maior rigor, com maior de forma mais ativa para que o censo fosse feito. Deus espera passar esses 9 meses e 20 dias, o povo teve todo esse tempo para lutar contra isso, para pedir perdão para Deus pelo que aconteceu, não fizeram isso. Eu não concordo com a ideia de que houve a morte porque eles não pagaram o resgate que era estabelecido lá na Torá, no livro do Êxodo, né? Especificamente, se eu não me engano. Não concordo porque aqui a Bíblia deixa muito claro que era por causa do erro de Davi. Então, o que era o erro de Davi? Fazer um censo irregular. Então, não faria sentido Deus cobrar das pessoas a falta do resgate, sendo que o próprio Deus estava falando que aquilo era irregular, que a vontade dele era que as pessoas não participassem. Então, essas pessoas que morreram, obviamente, não foram pessoas que se opuseram, porque senão a Bíblia teria colocado essa atitude de Joabe aqui como uma atitude totalmente errada do verso 6, e não foi isso, pelo contrário, né? Então, o que nós entendemos aqui, o que eu entendo aqui é que o que eu acredito que nós podemos entender aqui é que não teria sido, obviamente, por causa disso, né? Mas porque essas pessoas teriam atuado fortemente, assim como na rebelião, por exemplo, que ocorreu contra Moisés, né? Teriam sido pessoas que atuaram fortemente contra a vontade de Deus. Então é isso que eu entendo dessas 70 mil pessoas que faleceram, esses 70 mil homens, foram um percentual pequeno comparado ao total de homens aptos para a guerra, comparado ao total de homens do povo, muito menor ainda, né? E comparado à quantidade de pessoas, né? Um percentual muito pequeno. Mas se for pegar a quantidade de homens ali, eu acredito que beirava ali talvez uns 3%, né? Ou menos. E se for pegar o percentual do povo total, eu creio que bem menos. Mas vamos contar dos homens ali, vamos contar na casa de 2 a 3%. Então, eu acredito que essas pessoas foram aqui, contribuíram mais para que o censo, totalmente reprovável, uma ordem absurda, a ponto de Joabe se arriscar, tomando aquele ato, pelo menos assim que eu entendo, né? E isso ocorreu com as pessoas que atuaram de forma mais ativa para ajudar Davi a fazer o censo. Isso é que eu entendo, né? Baseado em outras ações que Deus tomou contra o povo em outros momentos, né? E ele estava disposto a destruir Jerusalém, por quê? Possivelmente porque haviam outras pessoas também culpadas
também responsáveis por aquilo, pessoas que não estavam pedindo perdão a Deus pelo ocorrido e que atuaram também, mas eu acredito que essas 70 mil primeiras pessoas foram as que atuaram mais ativamente, e depois delas havia outras também corresponsáveis que Deus iria punir ali na destruição de Jerusalém. Aqui nós temos, né, Yahvé em um texto, o outro Satã, né? Então aqui Yahvé, Senhor, né? E Satanás é o mesmo texto, o mesmo termo basicamente aqui, Yahvé e Satã, e aqui em Jó é basicamente o mesmo termo, né? Então, quando vinha apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles. Aqui nós vemos que a conversa entre eles não foi uma conversa amigável, né? Apresentar-se perante o Senhor. Então o texto faz questão de dizer filhos de Deus e depois falar do adversário, né, perante o Senhor. Então o texto já inicia falando, ó, há uma distinção gigante entre os filhos de Deus e o adversário aqui, né? Uma espécie de um intruso. E o Senhor disse a Satanás, de onde vem? Ele respondeu, de rodear a terra e passar por ela. A gente vê que é uma conversa bem seca, e alguns que entendem de hebraico falam que essa conversa foi uma conversa bastante truncada, parecendo uma conversa bastante ríspida, né? Então ele ali como uma pessoa, espécie de ser ali que Deus tem que tolerar durante um determinado tempo, pelo menos até a destruição dele. Por isso que eu entendo que o plano da redenção ele envolve coisas muito mais complexas que Deus não nos revelou e que envolve ali ele tolerar Satanás por um tempo, né? E determinadas ações que ele acaba permitindo que Satanás tome, né? E aí diz o Senhor a Satanás, você observou meu servo Jó, né? E ele fala aqui dos elogios a Jó, e aí Satanás vem e fala assim, pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida, estende a mão, toca nos seus ossos, e verá se não blasfema de ti na sua face. Então veja, quando ele fala isso, ele está dizendo para Deus o seguinte, ou você mentiu, o que você falou aqui, você sabe que ele te segue por interesse e mentiu, ou você não sabe efetivamente o que seus filhos, seus servos realmente sentem, né? Então veja, ele obviamente desafiou a Deus aqui. Obviamente esse aqui não é o anjo do Senhor que segue a todas as ordens que Deus dá. E aí então quando ocorre o problema com Jó, né? Fala, feriu a Jó de úlceras malignas, mas obviamente não foi só isso que ocorreu com Jó, né? A gente sabe disso. E aí a mulher diz assim, por que você retém a sua sinceridade, amaldiçoa Deus e morre. Em alguns manuscritos, eu não sei se todos, mas pelo menos o que eu uso, por exemplo, da tradução interlinear, né, do Antigo Testamento, da Sociedade Bíblica, usa-se o termo abençoa, como se ela tivesse ironizado, né? Abençoa Deus, como se ela tivesse ironizado. Falou, por que você ainda segue esse Deus, né? De qualquer forma, ela estava pedindo para Jó, de alguma forma, rejeitar, né, tudo aquilo, né? É óbvio que nós entendemos tanto a fala dela, como a fala dele. Os dois estavam extremamente abalados, né? Ele não percebeu que quem estava falando aqui, ou percebeu, mas mesmo assim ele ficou preocupado, né? Com a fala dela, que assim, olha, nós já estamos nessa situação, eu ainda vou ironizar Deus, ou amaldiçoá-lo, ou abençoá-lo de forma irônica para falecer? Evidentemente, evidentemente não. Ele fala, como fala qualquer doida, falas tu, né? Receberemos o bem de Deus, não receberíamos o mal, em tudo isso Jó não pegou com seus lábios. Então, é óbvio que, não justificando o que ela fez aqui, mas é óbvio que ela estava extremamente abalada com tudo que aconteceu. Os filhos tinham morrido, perdeu todos os bens, o marido estava naquela situação. E, obviamente, essa fala de Jó com ela aqui, ele não considerou a situação dela, né? Então, mas ele poderia simplesmente falar, olha, receberemos o bem de Deus e não o mal, mas ele estava tão preocupado de acontecer tanto com ele quanto com ela alguma coisa, né, que ele acaba falando isso. Então, não os dois aqui estavam abalados, então nós entendemos aqui essa fala dos dois como algo resultado de duas pessoas extremamente abaladas, mas ele se segurando aqui para falar, olha, a única esperança de nós termos alguma coisa, né? E isso aqui nós entendemos, obviamente, eu particularmente entendo no contexto da ressurreição, né? Ou seja, Jó estava inclusive aqui na esperança da ressurreição dos filhos, etc., né? E os amigos, né, queriam consolá-lo, mas
Eles se assentaram 7 dias e 7 noites e nenhum dizia palavra alguma porque viam que a dor era muito grande. Então, o que isso nos mostra, né? Deus não foi lá e atuou diretamente, nem mandou um de seus servos contra Jó. Ele permite que o seu adversário, por algum motivo que está além da nossa compreensão, obviamente não foi só para mostrar um ponto de vista para Satanás, obviamente não foi só por isso. Ele permitiu que uma catástrofe dessa acontecesse. Mas, obviamente, esse foi um dos motivos, para não de provar o ponto de vista, mas de sabendo que Jó não ia negá-lo, envergonhar a Satanás e usar isso como um testemunho a favor dele para salvar pessoas. Obviamente, toda essa história só faz sentido no contexto de uma vida posterior, de uma vida futura, em que Deus está nos mostrando que a vida futura é o mais importante. Então, quando ele toma determinadas atitudes duras, pesadas, que nós entendamos que ele está simplesmente nos privando dessa vida presente, mas nos oferecendo uma vida futura. E existem muitas coisas que são mistérios que nós não sabemos, mas que nós sabemos que esse é o melhor caminho que ele precisa seguir, né? E existem limitações que ele se impôs ou que ele precisou estabelecer para manter a harmonia do universo, manter a garantia das coisas, mas nós sabemos que existem muito mais coisas além do que está revelado aqui para nós, né? Então, aqui, para quem quiser, no clamandonodeserto.com.br, eu tenho aqui mostrando a diferença, né, entre Ra-Satã, Satanás, né, e o Eterno, né? E que, obviamente, esse aqui não pode ser o anjo do Senhor. Depois a gente pode até fazer uma comparação nos termos anjo do Senhor e Satanás na Bíblia, né? Aqui eu tenho vários lugares em que você pode ver aqui que aparece o tetragrama, que tem o termo Senhor, né? E aqui os comentários sobre Yahué ou Yahvé, né? Tetragrama Yud-He Vav-He. Explicando aqui o nome próprio, a divindade de Yahvé, o nome próprio do Deus de Israel, quais são as combinações desse nome, né? Na literatura, interpretações desse nome. E agora, aqui vem a questão de Satã, né? Os lugares em que aparece, que é relatado como no sentido de o termo se refere a algum adversário contra alguém. Então não tem por que entender que ali em Jó fosse diferente, não fosse um adversário, era um adversário de Deus e não um anjo do Senhor disposto a fazer a vontade de Deus. E por fim, falando rapidamente, né, nós temos aqui a questão do filho de Davi, né? Natã advertiu Davi, contou uma história ali, uma parábola para Davi, né? Davi ficou nervoso, falou: não, esse homem é digno de morte, esse homem que fez isso, né? Que tomou a cordeira do homem pobre, ele terá que pagar 4 vezes mais, né? E porque ele não se compadeceu. E aí Natã fala para Davi: tu és esse homem, etc, né? Então veja, e falou assim: ó, Deus poderia ter te dado muito mais se você quisesse, mas por que você não precisava ter feito isso? Agora, qual é o grande problema aqui? Por que, pois, desprezasse a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? Que ferindo a Urias, né? Ele fala assim: não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Então, aqui nós começamos a entender, por exemplo, coisas que Deus permite, a Bíblia coloca como ele, de alguma forma, fazendo. Então veja, quando ele fala não se apartará a espada, pelo contexto bíblico, obviamente nós percebemos que ninguém foi predestinado a fazer isso. Não é porque Deus predestinou os filhos de Davi a serem como eles foram, não. Deus simplesmente está falando para ele que, olha, agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezasse. Deus está dizendo o seguinte para ele: olha, eu não vou impedir que isso aconteça. Eu não vou impedir, você vai ver muita coisa ruim acontecendo na sua casa e eu não vou impedir isso, né? Mas, ou seja, quando nós lemos as histórias que ocorrem depois, nós percebemos que muita coisa não teve nada a ver com predestinação. Deus simplesmente sabia quais tramas já estavam sendo planejadas, quais tramas seriam feitas posteriormente contra Davi, e ele falou: a espada jamais se apartará da tua casa, né, por isso que você fez. Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti,
tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, né? Se deitará, e outro se deitará com suas mulheres perante só. O próprio filho de Davi fez isso. Obviamente, não, pelo contexto bíblico, nós entendemos que ele não foi predestinado. O que muitas pessoas usam como predestinação é uma interpretação da fala de Paulo, né? Mas, assim, biblicamente, se você olhar de Gênesis a Malaquias, não tem nada que indique predestinação. Indica simplesmente Deus sabendo o que vai acontecer, né? Agora, o grande ponto, né? Todavia, por quanto com este feito, deste lugar sobremaneira a que os inimigos lhe blasfemem. Veja só, a Bíblia fala, também o Senhor perdoa o teu pecado e não morrerás. Aí as pessoas falam assim, tá vendo? Ele perdoou o pecado, porque Jesus ia morrer pelo pecado dele, etc. Então o pecado dele está perdoado. O filho dele morreu porque o filho dele era pecador, porque as pessoas iam blasfemar contra Deus. Então, quer dizer, então Deus puniu Davi simplesmente por um capricho? Óbvio que não. Se você olhar Caim, Deus perdoou o pecado de Caim, mas ele puniu Caim. Nós temos exemplos na Bíblia em que as pessoas são perdoadas, mas isso não impede de elas serem punidas. O que Deus está dizendo é o seguinte: você não morrerá, você não sofrerá a pena capital pelo seu pecado. No entanto, porquanto com esse feito, ou seja, por causa do seu pecado deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o teu filho que te nasceu certamente morrerá. E aí fala, depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Então aqui existe a possibilidade do Senhor ter feito diretamente adoecer o filho, como simplesmente, considerando a forma de falar dos textos, que simplesmente Deus sabia que o filho de Davi ficaria doente, e ele está dizendo para Davi que ele não impediria que o filho falecesse, né? De qualquer forma, seja por ele não impedir que o filho falecesse devido ao erro de Davi, seja por ele ter... É óbvio, se nós pegarmos o dilúvio, por exemplo, é um exemplo clássico em que pessoas faleceram basicamente pelo que seus pais fizeram. Mas os pais faleceram junto, né? Agora, nós conseguimos explicar o porquê necessariamente tinha que ser daquele jeito? Obviamente não. Nós não conseguimos explicar o porquê do dilúvio, exatamente. A Bíblia fala que todos eles eram maus e grandes pecadores. Nós não sabemos o quanto isso contaminou a população como um todo, né? Principalmente, seja criança, a gente não sabe. Só Deus sabe. Agora, nós não sabemos os motivos. Se a gente especula, muitas vezes a gente vai ir para um caminho muito pior do que a gente simplesmente reconhecer. Nós não temos todos os motivos do dilúvio. A única coisa que nós sabemos é que a Bíblia fala de um mal constante, contínuo, chegou num nível ali que Deus, considerando todas as possibilidades, considerou aquela como a que ele tinha que fazer. E aqui é a mesma coisa, ele considerou essa ação que ele tinha que fazer. Tudo isso para nós faz sentido no contexto da ressurreição. Não que faz sentido que nós saibamos explicar o porquê, mas que nós entendemos que, considerando o contexto da ressurreição, nós entendemos que tudo isso Deus pode nos explicar na vida eterna, e isso aqui ele foi privado da vida presente aqui, mas Deus sabe melhor, sabe de todas as coisas, e tendo em mente a ressurreição, a esperança de Davi poder vê-lo um dia, etc., né? Mas nós simplesmente não temos explicações aqui. Dizer que o menino faleceu porque ele é pecador, independente dele ter pecado, isso é piorar a situação, né? Então, o melhor é simplesmente a gente admitir. Isso não está revelado, isso pertence a Deus. Não tem por que a gente ficar especulando nesse sentido, né? Lá nos 70 mil, eu ainda posso dizer, porque eu tenho um padrão de Deus para a morte de tantas pessoas assim, homens adultos, relacionados à culpa que eles têm. E muitas vezes, Deus repreendia o povo, muitas vezes, por eles terem feito erro, por eles terem cometido tantas coisas, né? Por exemplo, se nós virmos o caso lá do bezerro de ouro, né? Deus puniu os principais que atuaram na rebelião ali, né? E manteve vivo Arão, porque Arão ali foi pressionado, né? E cedeu à pressão e etc. Mas veja, existem casos que a gente ainda pode refletir sobre isso, como no caso dos 70 mil. Eu entendo que ali o mais provável, não quer dizer que seja
o concreto teológico, mas assim, eu entendo ali que o mais provável, evidentemente, ali é que tenha sido dos principais que colaboraram com aquilo. Agora, nesse caso, simplesmente nós não temos uma explicação, nós não temos uma revelação e nós, pelo menos a princípio, não existe uma explicação convincente aqui. Né? Se você olhar no YouTube ou nos textos que são colocados na internet, muitas vezes a explicação ela só piora, né? Quanto mais a pessoa tenta falar sobre esse assunto, mais ela piora a situação, né? Ah, porque foi um ato de misericórdia, porque veja, porque o menino ia ser um filho ilegítimo. Ora, mas quem reconhecesse ele como ilegítimo ia reconhecer o próximo como ilegítimo, que foi Salomão também. Continuaria, isso não apagaria o que Davi fez com Batseba, o erro dos dois, né? É claro que nesse caso a gente pode pensar assim um pouco pior na situação desse menino, mas nada que, assim como foi permitido a Salomão sobreviver, poderia ser permitido. Então nós simplesmente não temos uma explicação adequada para essa passagem. Nós temos que admitir isso, né? E entender que no contexto da ressurreição nós vamos esperar, e nós entendemos que por mais que Deus tome atitudes drásticas aqui em relação à nossa vida passageira nesse mundo, nós entendemos que pela sua misericórdia ele vai conceder para nós e para quaisquer outro, pelos critérios que só ele conhece, a vida eterna, né? E para esses casos assim, ele tem o critério dele. Bom, eu não costumo especular sobre isso com relação a esses casos, por exemplo, né? Qual vai ser o critério de salvação para esse tipo de caso, para a vida eterna? A gente simplesmente não sabe, né? E aí o filho, Davi jejuou enquanto o filho não tinha morrido. Depois que o filho morreu, ele fala assim, olha, agora, quem sabe, agora que o meu filho faleceu, não tem mais o que fazer. Então, provavelmente, ou ele não tinha acesso a outras histórias sobre as coisas grandiosas de Deus, ou ele já estava meio, perdeu a esperança e resolveu não insistir mais, né? Falou, ó, se Deus não manteve ele vivo, provavelmente não vai querer ressuscitar também. Talvez tenha sido isso, né? Ele perdeu as esperanças aqui de ressuscitar o filho, mas continuou seguindo a Deus, né? Então, e aí depois disso, eles tomaram o povo, né, devido à guerra, e aí a gente tem essa questão que isso foi debaixo de muita luta. Aí depois nós temos 2 Samuel 13, Absalão e Tamar, uma história terrível, mas o filho de Davi foi que quis o mal. 2 Samuel 14, questão de... aqui nós temos... perdão, Amnon, né? Aqui o Absalão, ele tinha uma irmã, né? E Amnon desejou essa irmã, e aí a história foi bastante terrível, né? E depois Absalão se vingou, e a partir daqui foi só problema, né? Aí nós temos a continuação em 2 Samuel 15, mas o que nós vemos aqui que houve muitos problemas, e muitos desses problemas foram um desenrolar da própria trama da história da família de Davi, vários problemas. E o próprio Salomão, que foi o filho que herdou o reino, ele também não ficou isento de problemas, ele também se contaminou bastante ali, né? E depois ali no momento de lucidez ele voltou a se arrepender. Então basicamente é isso, né? Por hoje. Em um outro momento a gente pode de repente ver um conjunto maior de passagens para comentar isso, mas independente das passagens que a gente tem em mãos, o importante é a gente ter em mente, nós temos em mente que é basicamente isso que acontece, né? Não tem muito como fugir disso, né? Que Deus possa nos abençoar diante de tudo isso, né? E aqui nós temos a questão para ter em mente, né? Nós precisamos simplesmente reconhecer que existem determinados momentos e nós devemos basear nossa explicação no que está escrito lá e do que não está escrito em tentar entender alguns pontos que são possíveis e que trazem uma coerência maior para a história, mas existem pontos que não há como você buscar uma harmonia conceitual ali no contexto bíblico, né? No caso, no sentido de entender, por exemplo, a morte do filho de Davi, né? Simplesmente nós aceitamos que Deus sabe o que faz e, dentro do contexto da ressurreição, Ele sabe qual vai ser o critério
para a ressurreição, né, dessa criança, o critério para a salvação dela e por aí afora. Que Deus abençoe e convido para uma oração final. Senhor Deus, nos despeça para nossos afazeres, livre-nos de todos os males, nos dê a tua sabedoria, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.